E Cristo mandou que Arão acompanhasse Moisés. E nessa manhã, quem me acompanha é o Espírito Santo de Deus. Ele que vai me guiar através da mensagem. Sei que eu sou pequeno diante dos irmãos. Eu sempre quero estar nessa posição, porque assim eu vou fazer a vontade de Deus. Eu peço aos irmãos que estejam orando por mim. Sempre a gente tentar preparar um estudo, mas nunca, na minha parte, nunca sai da forma que eu quero fazer, mas sempre a vontade de Deus. Dessa feita eu vou pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus, aqueles que puderem ficar de pé, que assim o façam. O livro de Jeremias. Não vou ficar no púlpito, porque eu penso que ali não é meu lugar. Ali é lugar do escolhido de Deus, aquele que Deus separou para levar seu rebanho. E eu não sou essa pessoa. Apenas sou um servo de Deus que procuro fazer a vontade dele da melhor maneira possível. Jeremias 18 é um texto que me falou no meu coração. Eu já tenho trazido esse texto aqui para culto de oração, mas nunca termino esse texto, que ele é tão rico em passagem bíblica, comportamento, aprovação de Deus e humildade. E ele mostra que o servo dele tem que passar por dificuldade a todo momento. E essa dificuldade que nós passamos é para a gente ser um vaso novo, um vaso moldado pela palavra de Deus. Leamos a palavra de Deus, Jeremias 18, de 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? O Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que está no céu, mais uma vez, queremos aqui cultuar o Teu santo nome, Te agradecer e pedir a Tua proteção, e através do recurso que o Senhor nos deu, através do Espírito Santo, conduz a Tua palavra conforme a Tua santa vontade, não a minha. Quebrante os nossos corações para que a gente venhamos fazer sempre a Tua vontade, porque assim nós caminhamos para o céu. Que nós, Senhor, venha tirar tudo aquilo que não agrada nos nossos corações, para que a gente venhamos ser puro, cada dia nos santificando e separando do mundo, Pai amado, para o Teu Evangelho e para a Tua obra. É que eu te peço através do Teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos amigos e visitantes que visitam a nossa igreja hoje, nesse texto de Jeremias, é um texto que eu tenho procurado praticar, porque não adianta trazer a palavra de Deus e não praticar aquilo que ela ensina. Mas eu penso que qualquer pregador que vem aqui pregar, aquele que não é chamado para ser pastor, ele tem que procurar fazer o que está escrito na palavra de Deus, para assim ele trazer a palavra para cada um de nós. E no texto de Jeremias, é um texto que eu observei várias coisas, que após ouvir a voz de Deus, ele foi observar o oleiro, Jeremias. E esse texto, eu penso que ele pode ser um texto de despertar, levantar, agir ou ação, que cada um de nós devemos ter uma ação, irmão. Eu separei aqui um esboço para a gente poder entender o que Jeremias, através de Deus ali, quis falar de Jeremias. E uma observação que eu tenho olhado, que às vezes nós, crentes, que somos separados para fazer a obra de Deus, às vezes nós ficamos no comodismo, inerte, parado, não agimos, não evangelizamos, não falamos de Cristo. Os anjos queriam isso, mas Deus deu isso para cada um de nós.
Será que cada um de nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou, ir de pregar o Evangelho a toda criatura? E quando nós perdemos esse interesse de levar o Evangelho, ficamos indiferentes com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ordena você ir fazer um trabalho. Você não pode ficar inerte no banco, sentado, parado, só vem dia de domingo, terça e sexta. Mas no seu trabalho, na sua escola, no lar, com seus familiares, procurar fazer a vontade de Deus. E outra observação que eu aprendi também, que às vezes nós somos preguiçosos. Quando o irmão procura chamar outros irmãos para levar o Evangelho, nós colocamos dificuldade. E Jeremias não botou essa dificuldade, Deus mandou ele descer. E não pense, irmão, que o descer é um descer vazio, não. Jeremias naquele momento foi para uma casa, não foi uma casa moderna não, irmão. Pensamos que aquela casa poderia ser de madeira, fria, escura. Será que nós estamos preparados para fazer isso, irmão? Descer até o poço para aprender o que Deus quer para falar nos nossos corações? Será que nós temos capacidade para fazer isso? Temos. Porque Deus capacita aquele que dobra a sua cabeça diante deles. Em Provérbio fala, 6,6, vai ter com as formigas, ó preguiçoso, olha para o seu caminho e ser sábio. Deus usa a natureza para mostrar também, irmão, que nós devemos olhar a natureza de Deus. Não pense que a natureza de Deus não mostra a vontade de Deus, não, mostra. Através de Provérbios 6 fala que nós devemos observar as formigas. As formigas vão ali, ó, tipo um soldado, uma atrás da outra, levando seus alimentos. A igreja é assim, irmão, é um corpo. Se um dedo se machuca, o corpo sofre. Mas quando a igreja vê que um irmão passa por qualquer dificuldade, irmão, nós devemos agir e não deixar as coisas passar. Devemos acordar, irmão, olhar para cada um de nossos irmãos. Nós sabemos que tem irmão passando em dificuldade. Irmão que congrega aqui, congrega em outro local, mas tem dificuldade, e às vezes nós não sabemos disso. E aí vem a preguiça de saber como está o irmão, saber como estão as famílias, porque é uma família forte, é uma família unida. E eu penso que minha igreja um dia vai ser uma família unida e forte. E o corpo de Cristo tem que ser assim, irmão, forte, unido, porque só assim a gente vai passar todas as tribulações, provações e dificuldades. E outra observação que assim eu observei, eu vou falar um pouco mais rápido porque o tempo é um pouco curto e o estudo é um pouco longo. Mas eu penso que Deus vai falar o coração de vocês nessa manhã, como Ele falou o meu coração. E eu estou tentando cada dia me quebrantar diante da palavra de Deus. E o orar? Será que nós oramos mais quando passamos mais dificuldade? Ou quando nós não temos dificuldade, oramos menos? Daniel orava 3 vezes ao dia. Será que cada um de nós oramos 3 vezes ao dia? Isso é uma pergunta que vocês têm que fazer a vocês mesmos. Porque eu tenho feito a mim. E eu sei que eu tenho falhado com Deus, porque eu sou pequeno, irmão. Mas quando nós deixamos as coisas de lado e tentamos fazer a vontade de Deus, aplicando a palavra a nós primeiro, não aos outros, com certeza você vai ser forte em Cristo. Em 1 Pedro 5,8 fala, sede sóbrio e vigilante. O diabo é o vosso adversário. Meu adversário não é nenhum de vocês. Um dia que eu botar que meu adversário é um de vocês, irmão, eu estou pecando e muito. Nós não podemos botar nosso adversário com cada um dos irmãos salvo em Cristo Jesus. Se porventura existir isso no coração de algum irmão aqui hoje pela manhã, tire. Ore a Deus, que Deus vai fortalecer você para vencer qualquer obstáculo. E como ele fala, sede sóbrio, alerta, vigilante. Imaginamos um soldado que está na guarita, ele não pode em nenhum momento cochilar. A mesma coisa é o crente. No momento que nós nos acomodamos, ficamos tranquilos, em paz, é aí que o diabo está ao nosso derredor. E é aí, irmão, que ele pode tragar qualquer um de nós. Mas sabemos que temos um Deus Todo-Poderoso que ergue a sua mão para assim tirar a gente do buraco. E como ele disse, o vosso adversário é o diabo, irmão. É só ele. Não é nenhum de nós que devemos ser adversário de cada um de nós.
Ore a Deus, irmão, se porventura tivesse no coração de qualquer um irmão hoje pela manhã. Porque Deus não se agrada disso. Sabemos que o livro de Coríntios fala que tem que haver partidarismo na igreja. Para aqueles que são fiéis, está firme na palavra de Deus. E aqueles que não são fiéis, nós vamos reconhecer que não é fiel à palavra de Deus. E se dedicar? O que é se dedicar, irmão? Eu vou tirar um exemplo clássico do nosso mundo. Exemplo. Às vezes nós queremos passar em um concurso, não é isso? Muitos irmãos procuram passar em um concurso, que é muito bom, estabilidade, tranquilidade, que Deus abençoe qualquer irmão que assim venha passar. Mas se nós colocamos essa dedicação como nós assim colocamos em um concurso, e se a gente aplicar na palavra de Deus, não ia ser melhor ainda? Ia ser, irmão, ia ser muito melhor. Se dedicar a isso, irmão, você sacrificar algumas coisas para prevalecer a vontade de Deus. E se santificar, se separar cada dia do mundo. Você não pode se ajuntar com as pessoas que não servem a Deus. Você não pode ficar cercado de pessoas ali que falam coisas obscenas, coisas que não agradam a Deus, e você está ali junto daquelas pessoas. Um dia no trabalho, um exemplo, ia ter uma festa e me convidaram. Aí eu, tá bom, vou, fui. Quando eu percebi, irmão, que aquilo ali estava desagradando não a mim, mas a meu Deus, eu pedi desculpa aos colegas de trabalho, pedi licença e me retirei. Porque se eu estivesse ali, irmão, eu estava agradando o Deus dele, o Deus do mundo, que é Satanás. E tudo aquilo que não agrada a Deus, irmão, é de Satanás. Existem duas coisas: ou você agrada a Deus ou agrada a Satanás. O crente, da mesma forma, às vezes, quando você desvia um caminho, você está na trajetória que Cristo ensinou a você. E no momento certo, Deus está ali guiando. E a qualquer momento você vê a tempestade, como veio a Pedro. Pedro tremeu e pediu ajuda de quem? De Cristo. Faça isso, irmão. Quando a tempestade vier sobre vocês, peça a ajuda de Cristo. Porque só dessa forma você vai sair. Não tem que sair pelas suas forças, não. Porque você vai quebrar a cara. E quando você quebra a cara é difícil. É difícil reconhecer que você errou. Temos exemplo de Davi. Davi pecou, errou. E o pecado foi gritante. Mas Deus não faz diferença de pecado, irmão. Tudo é pecado para Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. Mas se a gente aplicar a palavra de Deus que está em Pedro 5:10, que ele fala aperfeiçoar na estatura perfeita de Cristo, firmar seu espaço na rocha que é Cristo, fortificar na palavra de Deus e fundamentar, que é o principal. Você está fundamentado. Imaginamos uma casa ao redor da gente. Quem é empreendedor sabe. Eles têm que fazer uma base bem firme para quando vir a chuva não levar. E se você botar essa base em areia, você vai cair. Qualquer um de nós, irmãos, estamos propício a cair. E nós devemos estar orando, vigiando a todo momento e pedir oração pelos irmãos. Cada irmão tem o dever de orar para cada um de nós. Uma vez o pastor aqui à frente falou: no dia que a igreja deixar de orar por mim, eu vou cair. Irmão, oração. Não é à toa que Daniel orava 3 vezes ao dia. Não é à toa. Isso é um exemplo. Cristo, quando foi orar para os discípulos, ele foi orar sozinho. Mas sabemos que ali o suor virou sangue. Será que nós temos esforçado para assim orar por cada um de nós? Deixar as coisas que não agradam a Deus e tentar praticar com a graça do Espírito Santo para fazer o que Deus quer. Então aprendemos aqui, irmão, comodismo é indiferente com o Evangelho, é não trabalhar em prol do Evangelho, é não se ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Deixar de preguiça é ser lentidão e não agir, como está em Provérbio, é um exemplo da formiga. E orar a gente tem que persistir, como eu falei, ser sóbrio e vigilante. O diabo é o vosso adversário. Só existe um adversário do crente, que é o diabo. A gente não pode colocar nenhum adversário crente contra nós. E se dedicar a Cristo, como eu falei, Pedro, quando eu falei para ele, aperfeiçoar, afirmar e fortificar. E consagrar. O que é consagrar, irmão?
Consagrar também vem na parte de se dedicar também da sua vida com Deus. E 1 Pedro 2,9 fala: firmou que somos povo adquirido, povo propriedade exclusiva de Deus. Você é exclusivamente de Deus. Você não é de você mesmo. Você é de Deus. Tudo que você vai fazer, e se porventura for ferir a palavra de Deus, irmão, não faça. Não faça, mas aquilo que agrada a Deus, faça. Mas não faça pensando em querer algo a mais, querer destaque ou querer qualquer coisa semelhança. Porque quando os discípulos ali argumentaram a Deus, se eles poderiam ficar à direita de Deus, Cristo foi o primeiro a falar que não pertence isso a ele. Mas aquele que quer ser o maior, se torne menor. E Cristo é um exemplo, irmão. Cristo lavou os pés dos discípulos. Será que cada um de nós aqui estamos preparados para lavar os pés dos irmãos? Irmão, a palavra de Deus, às vezes não, sempre, ela é como uma espada. E ela tem que ter um lugarzinho no seu coração. A palavra de Deus não volta vazia. E devemos entender isso, irmão. Eu não estou aqui para falar de ninguém. Eu quero apenas fazer a vontade de Deus. E eu creio que estou me esforçando para assim fazer. Não só na igreja, mas no meu trabalho e no meu lar. Que são locais que nós frequentamos tanto. Igreja, trabalho e lar. E o objetivo de uma igreja estar aqui hoje é porque nós devemos pregar o Evangelho. Não é isso? E o objetivo de uma igreja é que a igreja esteja em comunhão. Correto? Sim ou não? Então, irmão, a igreja tem que ser o refúgio de cada um de nós. Nós não devemos deixar a igreja passar por qualquer tipo de dificuldade e vir quebrar essa comunhão. Porque no dia que ela quebrar essa comunhão, cuidado da gente, porque Deus pode estar do lado de fora, aguardando o nosso coração se acalmar, ficar tranquilo e aprender a pedir perdão aos irmãos e esquecer. Às vezes nós perdoamos, mas não esquecemos. E o esquecer é da forma que Deus esquece. Deus perdoou, Deus não vai ficar no seu coração falando que você pecou ali, não. Quando Deus perdoa, Ele perdoa todos os pecados. Aqueles que estão nos visitando essa manhã, que não são crentes ainda, Deus também quer lhe perdoar. E eu entendo quando o pastor José falou que Deus muda, irmão, é nesse sentido. Eu sou descrente, Deus não pode me perdoar. Mas quando eu tenho a ação de pedir perdão a Deus pelos meus pecados, Deus muda o sentido. E isso que Ele quis dizer. Eu não sei se alguns irmãos entenderam dessa forma, mas é isso que Ele quis dizer. Quando eu reconheço que eu sou pecador, Deus muda, Deus perdoa e não lembra dos nossos pecados. Interessante que a gente toca muito em humildade. E é uma palavra-chave para a vida do crente. E ali em Jeremias eu vi que ele teve humildade, irmão. Ele não se hesitou em não fazer a vontade de Deus. Ele desceu. Ele desceu para ouvir o que Deus quis falar ao coração. Em Mateus 11, 25 fala: ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e revelaste aos pequeninos. Aí eu fico imaginando, irmão, humildade é você ser pequeno, é aprender a baixar a cabeça na hora certa, é aprender a ficar calado. E sabemos que toda palavra dura suscita o que no coração de cada um de nós? Ira. Será que cada um de vocês quer falar a palavra dura para irar o outro irmão? E aí Deus dá uma ordenança: não fale. Se for machucar o corpo de Cristo ou algum irmão, se cale. É melhor ficar calado do que se suscitar ira em outro irmão. Isso não é só na igreja, não, irmão. É em qualquer lugar secular também. Em qualquer reunião também. Colégio, faculdade. Se você vai falar qualquer palavra que venha denigrir a imagem de outra pessoa, ou ofender, ou qualquer coisa desse tipo, a sabedoria que vai vir agora de você tem que vir do céu. Se cale. Isso é humildade. Eu vou falar aqui de 4 personagens que teve que quebrar a cara para aprender que Deus é Deus, e Deus não divide sua glória com ninguém. Se porventura nós
queremos sobressair de alguma maneira em qualquer cargo, seja trabalho ou igreja, querer puxar a glória para você, Deus vai fazer como fez com vários homens da palavra de Deus, que aqui vai ser falado. Lembramos de um rei, Nabucodonosor. Ele teve que descer do trono para saber que Deus é Deus. E ali ele mandou Sadraque, Mesaque, Abidnego ir para a fornalha. E ali ele viu a glória de Deus, que tinha quantas pessoas na fornalha, irmão? 4. E quem era o quarto? Jesus Cristo. Irmão, quando você estiver nessa fornalha, Jesus Cristo vai estar com você. Quando a tempestade vier sobre a sua vida, sobre sua família, não se preocupe, basta só confiar. E se você confiar, irmão, você não vai ter nenhum risco da sua vida, como ali teve, nem no cabelo dos irmãos ali teve nada, nem no corpo, nem nas vestes. Ele saiu ileso. E ainda assim, você vai pesquisando a palavra de Deus, que essa passagem está em Daniel 3:28, e também Daniel 4:32. O que foi que ele fez com Nabucodonosor ainda? Porque Nabucodonosor, ele caiu diante do Deus Todo-Poderoso, reconhecendo que Deus é Deus. Aí eu pergunto a vocês, só foi isso que aconteceu? Não. Mais uma vez, o homem quer a glória de Deus para ele. E Deus fala que a glória dele não divide com ninguém. A glória só é de Deus. Em Daniel 4:32, ele será expulso entre os homens, e da tua morada será como os animais. Sabemos que ali no capítulo 4, fala que Nabucodonosor ficou semelhante a quê? A um animal. Aí vocês me perguntam, Deus poderia fazer isso hoje? Nós vivemos hoje na graça. Eu creio que isso aí não vai acontecer mais, porque nós estamos da graça de Deus, e Deus perdoa os nossos pecados. Mas se acontecesse, não é ser novidade para cada um de nós não, irmão. Porque Deus faz o que Ele quiser. Às vezes a gente quer julgar o que Deus quer para as nossas vidas. E quando a gente julga aquilo que Deus quer e quer mudar o curso dessa trajetória, a gente temos que cair do trono, como assim Nabucodonosor. E também tem um homem abaixo de Cristo, Paulo, que foi um exemplo para cada um de nós, que até ele teve um espinho na carne para não se orgulhar. Eu penso que foi isso também, para não sobressair. Porque no dia que eu estiver aqui à frente e tentar sobressair, irmão, eu não quero que Deus me quebre e me molde, não. Eu quero que Ele tire minha vida. Porque a gente não pode desafiar Deus. Porque quando a gente cai na mão de Deus, não é bom. E só cai na mão de Deus aquele que pertence a Deus. Não pense que a pessoa que não é crente vai cair na mão de Deus, não. Esse já está no pecado. Falta ele reconhecer que Cristo é o Senhor, o Salvador. E no dia que ele conhecer que Jesus é o Salvador, assim Deus vai cuidar dele, como cuida de cada um de nós. E Paulo também teve que descer, teve que beijar a terra, teve que cair. E ele caiu do cavalo. Em Atos 9:4, caindo por terra. Imaginamos Paulo, conhecedor das coisas seculares, quase tudo, entendeu que Cristo teve que botar ele no chão, para ele nascer de novo, como assim Nicodemo nasceu de novo. E ali foi o novo nascimento de Paulo. Paulo teve que cair. E nós devemos estar preparados para também cair, irmão. Nosso orgulho, soberba, altivez. Quando isso estiver em nossos corações, nós teremos que cair. E aprendemos uma coisa, irmão, que quando nós caímos, Deus não faz isso para nos machucar, não. Deus nos faz para ficar mais forte, firme no Evangelho de Cristo. E é dessa forma que nós cresçamos na palavra de Deus. E também Pedro também foi outro que teve que cair também. Ele estava no terraço, Atos 10:11, e ali Cristo lança um lençol com vários animais, e ele fala que jamais comeria animais impuros. E ele estava falando com Deus, com Jesus.
E naquele momento, Deus liberou aqueles animais para todos eles comerem. Irmão, ali teve um pouco de orgulho, irmão, porque ele não quis. Ele jamais comeria coisa imunda. E ali ele teve que quebrantar a sua cabeça, repensar os seus conceitos, porque Deus deu a ordem. E cabe a cada um de nós procurar praticar. Porque quando nós não praticamos a palavra de Deus, o castigo de Deus, de forma de rebeldia contra Deus, vai vir. E todos esses homens passaram por isso, irmão e amigos. De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa imunda. Isso foi o que Pedro falou. E outro personagem bíblico que nós conhecemos é Zaqueu. Zaqueu subiu em uma árvore e ele teve que descer. Sabemos que a estatura dele era baixa. Desce depressa, Zaqueu. Irmão, às vezes nós procuramos coisas para estar à frente, estar em primeiro, estar em destaque. Esse é um exemplo que eu tiro da primeira forma assim, irmão. Se eu quero ficar em destaque, como ali Nabucodonosor queria ter o destaque dele, queria a glória dele, e Deus não divide a sua glória. Paulo estava no cavalo, teve que cair. Pedro também teve que cair. E Zaqueu. Irmão, isso é um exemplo para nós. Isso é um exemplo de homens bíblicos, homens que têm muito a nos ensinar na palavra de Deus, que nós não devemos sobressair em qualquer departamento de igreja. Porque quando nós quiser sobressair, irmão, Deus vai botar alguma coisa contra você e você vai ter que quebrar sua cara para reconhecer que as coisas de Deus não é da forma que nós pensamos ou queremos fazer, é da forma que Deus quer que façamos. Eu quero falar agora no tópico que eu separei aqui, no trabalhar. E o trabalhar numa igreja, um ponto fundamental é o evangelismo. Às vezes você tem que sujar os pés, sujar as mãos. E Jeremias teve que estar observando esse trabalho. Mexer com barro, como está em Coríntios. Interessante que Paulo fala: de boa vontade me gastarei em prol da vossa alma. Esse em prol da vossa alma, irmão, é levar o evangelho de Deus, para assim ganhar almas para Cristo. E é tão difícil esse trabalho, irmão, que a gente vê Paulo a todo momento sendo perseguido, preso, esbofeteado, cuspido, em prol dessa palavra. Essa palavra que nos ressuscitou, nos faz andar conforme ela e nos repreende a cada momento da nossa vida. No dia que essa palavra não fazer efeito na sua vida, irmão, tem algo de errado. Mas nas igrejas também tem pessoas como Jonas, que Deus manda fazer algo, ele diz: não, vou fazer. E aí o que é que Deus faz? Cria a circunstância para você fazer a vontade de Deus. E nós temos exemplo de Jonas, que ali Deus mandou pregar em Ninivita e ele não queria ir. E a gente sabe da história, jogaram ele ao mar, e assim ele pediu perdão a Deus e fez a vontade de Deus. Às vezes a gente também não se sujeita ao trabalho de Deus. E às vezes é ruim, irmão. Nós devemos estar fazendo a vontade de Deus. Se sujeitar, sim, na mão de Deus. Porque quando a gente se sujeitar na mão de Deus, nós seremos moldados, trabalhados, de forma que Deus venha fazer uma obra maravilhosa em nossas vidas. Eu queria falar um pouco também de paciência. Imaginamos aquele oleiro fazendo aquele vaso. O vaso quebrou e se fez um novo. Às vezes, esse quebrar, irmã, é o pecado que às vezes toma conta de nós e o vaso é quebrado. E o que acontece? A igreja fica indiferente com aquele irmão que pecou, frio. Mas Deus nos ensina isso, não, irmão? A gente tem que condenar o ato, o pecado, mas devemos amar aquele irmão. Qualquer um de nós pode ser quebrado.
E será que cada um de nós estamos preparados para isso? Será que nosso coração está preparado para ajudar aquele irmão que assim está trincado, quebrado? E a gente sabe que, exemplo da nossa igreja, não conheço várias igrejas, mas eu vou falar da minha. A igreja é inerte a essa situação. Não todas as vezes, mas algumas vezes. E nós devemos estar alertos nesse sentido, porque se um irmão peca ou cai, devemos dar apoio, mas sim condenando o ato que o irmão assim o praticou. E uma coisa interessante que eu não sei se está na palavra de Deus, mas é um negócio que tocou no meu coração. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Os irmãos podem me ajudar se assim saber esse versículo se existe na palavra de Deus, mas isso é uma palavra que está vindo de mim. O cair é do homem, irmão, porque sempre o homem cai. Mas quem é que levanta cada um de nós? Deus. E esse levantar, da forma que eu falei, irmão, é esse vaso que às vezes é trincado, quebrado. Às vezes nós não temos paciência de ajudar, a moldar, a cuidar, como criança, aquele irmão que caiu. Mas não é como criança sem entendimento o que eu quero dizer, não, irmão. É como se cuida de uma criança. Quando o irmão está em pecado, ele vai estar triste, cabeça baixa, sem ânimo, sem fôlego. E aí que vem a igreja, o corpo de Cristo trabalhar nesse sentido, para que venha juntar e não dispersar. E o diabo quer isso, que a igreja esteja dispersa, para assim ele agir dentro da igreja. E não só na nossa igreja, mas em muitas igrejas tem agido assim. Imaginamos o corpo de Cristo aqui hoje reunido, e depois disperso, sem comunhão, sem conversar com outros irmãos, sem falar das suas dificuldades, sem confiar no outro, fazendo contenda e querendo sobressair. Irmão, isso não é de Deus. De Deus é aquilo que Ele quer, que cuide como criança de cada um de nós. Que nós possamos realmente quebrantar nossos corações, como Jeremias fez. Ele teve que ir olhar o oleiro. E vocês vão saber quem é esse oleiro, quem é esse barro. Interessante que Deus faz o vaso conforme Ele quer, e não conforme nossa vontade. Se a gente pudesse escolher um vaso, nós escolheremos um vaso de quê? De ouro, de prata, e nunca um vaso de barro. Eu queria falar agora de um tópico, simplicidade. Quantas vezes só se interessamos pelo vaso de ouro e prata, e o de barro a gente não liga. De barro é aquele irmão que está lá, quietinho no seu canto, e aquele que se acha que é ouro, está tentando sobressair, crescer, se mostrar que pode todas as coisas. E aí vem a mão de Deus. E ele achando que era um vaso de ouro ou prata, ele é quebrado, para ser moldado conforme a vontade de Deus. Mas Deus, irmão, escolheu coisas simples. Deus não escolheu nem ouro nem prata. Se fosse assim, a nossa salvação poderia ser comprada. E se já pensou, se Deus fizesse isso, muitos de nós não estaremos aqui. Porque isso é orgulho. Em 1 Coríntios 1, 26 e 29, não são muitos sábios, não são muitos poderosos e nem muitos nobres que são chamados, portanto, Deus escolheu. Então, irmão, Deus chamou os simples, os humildes. Aquele que se acha que é poderoso, sábio, entendido, não é esse que Deus quer, não. Deus não procura os sãs, mas sim os doentes. Os doentes, aquele que precisa pedir perdão dos seus pecados, reconhecer que não é nada e nascer de novo. 1 Coríntios 1, 18 a 25, ele fala que Deus escolheu as coisas fracas, vil e desprezível, que assim o mundo não reconhece, para assim ser o contraditório ao que nós pensamos diante de Deus. E se nós colocamos como barro na mão de Deus,
se nós deixarmos Deus agir a todo instante na nossa vida. Se nós não esquecemos nenhum momento de Deus. E quando Ele te usar, irmão, deixe Ele te usar. Ele vai fazer conforme a vontade dEle, não a nossa. E eu queria explicar um pouco aos irmãos qual o sentido de Jeremias 18, de 1 a 6. Quem é o oleiro? O Senhor Jesus. E a casa? Quem é a casa? A igreja. E essa casa tem que ter comunhão, irmão. Tem que ter alegria. É o nosso refúgio, o nosso cantinho. De nós conversarmos, falar da nossa dificuldade, nos fortalecer e que nós venhamos crescer cada dia mais. Imaginamos brasas. Uma brasa só, irmão, ela se apaga mais rápido, sim ou não? E muitas brasas juntas, o que acontece? Ela ficou forte. Qual é essa ilustração que eu quero dizer aos irmãos? Irmão, se cada um de nós nos ajuntarmos para viver fazendo a vontade de Deus, isso vai ser uma brasa forte, porque não vai se apagar. Mas se cada um de nós dispersar, cada um ir para o seu canto, a igreja fica fraca. E aí é o momento que o diabo, nosso adversário, vai jogar seus dardos. E como está em Efésios, a armadura de Deus tem que estar aposta em nossas vidas. E o barro, quem é o barro, irmão? O crente, o povo de Deus. Aquele que é moldado pela palavra de Deus, que foi nascido da palavra de Deus. E aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo como Jesus, como Salvador, está convidado também pela essa manhã a ser esse vaso. Deus usa as coisas simples desse mundo, que os homens desprezam, para fazer a vontade dEle. E hoje você pode ter a oportunidade de conhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e participar dessa igreja de Cristo. Sabemos que todo local vai ter dificuldade, provações, tribulações. Mas quando nós vivemos a palavra de Deus, com certeza não vai fazer nem cócega na gente. Porque quando Daniel pecou, irmão, ele reconheceu o pecado dele, ele venceu. Cabe a cada um de nós, quando passar por provações, é para o nosso crescimento espiritual. Agora é interessante que a roda são os meios de Deus para trabalhar na vida do crente. E Hebreus 5:8, ele fala uma coisa interessantíssima que eu entendi que esse versículo falou. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus. Então, irmão, as coisas que às vezes a gente sofre, às vezes as injúrias, às vezes as coisas que a gente sabe que não agrada a Deus, e às vezes nós se calamos, a gente não pode se calar diante da verdade de Deus. Devemos estar sempre defendendo o que Deus quer, baseado na sua palavra. E também o oleiro representa também o ministério sacerdotal. Cada crente devemos ser trabalhador pelas rodas, ou seja, pela mão de Deus. Eu queria deixar um versículo aqui para os irmãos, Filipenses 2, 5 e 6. Se nós tentarmos aplicar esse versículo em nossas vidas, irmão, aí eu fico imaginando, a palavra de Deus, eu sempre falo que ela de Gênesis, Apocalipse, exortação. Exortação, exortação. Se a gente não praticar a palavra de Deus, vale alguma coisa para você? Será que você valoriza a palavra de Deus como valoriza a sua vida? Porque o motivo de nós estarmos aqui, irmão, é para falar de Cristo, é para ter comunhão. Imaginamos a igreja de Atos 6 lá, os irmãos vivendo em união, com um só pensamento: agradar a Deus. Se nós tivermos esse pensamento que ali os irmãos tiveram, irmão, ei, que igreja forte, rica. E essa é a igreja que Deus quer, uma igreja forte e rica. Filipenses 2, 5 e 6 fala: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação ser igual a Deus. Irmão, aprendemos uma coisa: a palavra de Deus tem que ser aplicada em nossas vidas. Não a gente vai quebrar nossa cara, a gente vai ser trincado, mas deixe Deus moldar a sua vida de forma que Ele possa fazer a vontade dEle na sua vida. Às vezes a gente deseja alguma coisa e ora, e não alcança aquele objetivo. Sabe o que você faz? Minha esposa está de prova ali, às vezes ela fala assim: ô Cristina, eu fiz tanta coisa, tal e tal, orei, não consegui. O tempo não é dela, é de Deus. E às vezes você usa meio ou circunstância para acelerar a sua situação, acaba complicando. Mas quando você está assim, na mão de Deus, sendo guardado, e você fazendo a vontade de Deus, Deus vai te abençoar. E Deus não abençoa 50%, 60% não, irmão, é 100%. Da forma que Deus quer que você seja 100% com Ele, Ele lhe abençoa 100%. Naquilo que Ele acha que é necessário para a sua vida, ou para o seu lar, para o seu casamento, para com seus filhos. As crianças de nossas igrejas têm que ser ensinadas através da palavra de Deus, para que essa igreja seja forte, rica e não fraca, para que essa igreja seja sem mancha e sem ruga, para que essa igreja venha a ser uma luz, que venha brilhar até esse dia perfeito, para que essa igreja venha proclamar aos 4 cantos dessa localidade o Evangelho de Cristo, e que Deus venha cada dia nos abençoar com almas realmente convertidas à palavra de Deus, com qualidade. Às vezes nós queremos que a igreja fique cheia, mas com qualidade ou sem qualidade? Eu creio que cada um de nós quer que seja cheia de qualidade, e essa qualidade é a certeza da salvação de Cristo. Eu prefiro que a igreja seja vazia, mas que ela seja com qualidade, ou não cheia, sem qualidade. Porque essas pessoas estariam adorando a quem? Se não tem qualidade, não tem comprometimento com a palavra de Deus. Apenas faz uma igreja como um clube social. Às vezes você faz algo que só faz lhe agradar e não agrada a Deus. Nós devemos pensar nisso, irmão. Qual o objetivo de cada um de nós na igreja? Que não seja dessa parte de eu vou por causa de um lazer ou de um bate-papo, mas que seja exclusivamente para engrandecer o nosso Deus e viver em comunhão, em novidade de vida. Eu penso que essa palavra de Deus quebrantou meu coração e com certeza vai quebrantar o coração de cada um de nós que está aqui nessa manhã. E aqueles que não têm Jesus como seu Salvador, possa ter o privilégio de conhecer a Jesus. Porque esse Jesus que transformou a nossa vida pode transformar a sua vida. Basta você dar o primeiro passo e deixar Deus cuidar de você. A tempestade e as dificuldades vão vir, mas Deus estará com cada um de vocês. Para terminar, eu queria deixar só uma mensagem, como eu já deixei. Toda a glória é devida somente ao nome do Senhor. Ainda que o ser humano, na sua arrogância do seu coração, não reconheça isso. Irmão, glória só tem que ser dada a uma pessoa: a pastor, a diácono, a tesoureiro, a presidente. Nada para ninguém, irmão. É só a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não reconhece tanto. Isso não muda 1 milímetro, a realidade bíblica. O melhor que temos a fazer é sempre tributar a Deus toda a honra e glória e louvor. Ou então, um dia Deus pode se cansar de nossa arrogância e daí virar boi, como assim ele fez com Nabucodonosor, que está em Daniel 4,19. Então, nessa manhã eu peço que Deus abençoe cada um de vocês. Eu creio que nessa manhã Ele me abençoou com a palavra dEle, que Ele falou primeiro ao meu coração. E quando qualquer irmão, eu aconselho qualquer irmão, quando vier aqui, aplique a palavra primeiramente a você, para a gente não ser hipócrita com nós mesmos, mas ser sincero.
Em Provérbio 30, ele fala lá que tire dele toda arrogância, toda falsidade, toda mentira. Que nossas orações possam estar nesse contexto, irmão. Porque às vezes nós falamos e não praticamos a palavra de Deus. Devemos ser quebrantados como ele quebrantou ali Paulo, Nabucodonosor, Zaqueu e Pedro. E deixe Deus moldar a sua vida. Se você trincar, a igreja ajuda com a palavra de Deus. Se você quebrar, Deus faz você um vaso novo de novo, conforme a vontade dele, não a nossa. Porque quando o vaso quebra, irmão, é porque a gente quer ser um vaso do nosso próprio olhar. E aí a gente tem que ser quebrado. Que Deus nos abençoe. Amém. O irmão está com a palavra. Cadê, Juninho?